A seguir, os bastidores da política. Programa Laroca Neto, aqui na TV que a nossa gente vê. As matérias e opiniões deste programa não representam a opinião deste canal, e sim do seu idealizador, o qual é responsável por elas. Estamos novamente aqui, programa Laroca Neto, na sua TV Vila Velha. Eu quero aproveitar o programa de hoje, dessa quinta-feira, para voltar ao que eu falei na terça-feira. Muita gente me perguntou o que é esse negócio do abastecimento. Eu falei, olha, chegou às mãos do Ministério Público algumas ordens, e não foram poucas, de abastecimento. Algumas delas de empreiteiras da cidade. Algumas empreiteiras que fazem serviço para a prefeitura abasteciam na bomba da prefeitura municipal. O carro. E isso está muito mal explicado, né? Eu até gostaria. É que o Ministério Público não se pronuncia. A gente tem a auditoria que foi feita na prefeitura, mas não dá para confiar, né, numa auditoria. Obviamente que eu confio mais no Ministério Público, né, que o funcionário, às vezes pressionado, né, faz aquilo que deve ser feito. Né? Você está entendendo o que eu estou dizendo, né? Então, foi feita uma auditoria pela Prefeitura Municipal. Mas eu, enquanto cidadão, não confio numa auditoria feita internamente. Eu prefiro, obviamente, que o olhar atento do Ministério Público recaia sobre essa temática, sobre esse assunto. E como, de fato, ordens de abastecimento de duas empresas grandes de Ponta Grossa, empreiteiras da Prefeitura, abasteciam. E existe a denúncia de que, além de abastecer na prefeitura, né, pegavam massa asfáltica da prefeitura. Isso é o que está se sugerindo aí. Então, eu pergunto, mas não teve nenhum contrato? E isso eu fui olhar. Pegando os contratos lá, a prefeitura sempre contratou na íntegra. Material e mão de obra. Fica difícil para a gente aceitar, e por isso que eu não, até para isentar a responsabilidade desses funcionários, de que não houve nada de errado, uma auditoria só, para mim, não me cabe, enquanto contribuinte. Por isso que eu gostaria, volto a repetir, do olhar atento do Ministério Público e como, de fato, o Ministério Público já recebeu esse material. E vou dizer mais para vocês. Existe a suspeita também de oficinas mecânicas que estão prestando serviço em veículos particulares. Com peça e coisa paga pela prefeitura. Existe a suspeita. Eu pergunto, como é que vai se resolver isso? Vai se resolver com um processo investigativo. E tem que pegar a gente de fora. Porque o valor é muito alto. O valor passa de 2.400.000 só de combustível. Eu não sei o volume de peças, mas cresceu muito a fatura de manutenção de veículo. E mais, eu tenho um relatório lá, de uma determinada secretaria, que o veículo entrava, né, com determinado problema e saía com outro reparo feito, que não era aquele inicial. E o valor subia substancialmente daquilo que era pedido. Eu não estou, volto a repetir, eu não estou dizendo que tem a coisa errada. Ou melhor,
Que tem coisa errada, tem. Mas eu não posso definir quem fez a coisa errada e como foi feita a coisa errada. Isso vai ter que demandar. Primeiro que eu não sou mais vereador e não tenho que fiscalizar. A Câmara, não sei se está fiscalizando isso. Eu lembro que eu tive no Parque de Máquinas, porque era um negócio absurdo que acontecia. Inclusive, arrumei uma encrencarada, dei um processo, ganhei na justiça. A pessoa teve que me indenizar porque fez coisa errada. Entrei, ganhei no Poder Judiciário. Estou recebendo ainda as parcelas de pagamento por conta do que fizeram, porque não queriam que eu investigasse. Esse mesmo governo do Marcelo Rangel que fala em transparência, eu não sei de onde. Eu não sei de onde, porque eu fui fiscalizar, não queriam botar em câmera de vídeo, filmar, para tentar pressionar enquanto eu era vereador. Só que eu não tenho medo, né? Fui lá, fiz o que tinha de fazer, porque era minha responsabilidade de fiscalizar, fiscalizei e tá aí agora. Olha aí, ó. Tá aí. Quando eu dizia que tinha linguiça embaixo da farofa, tá aí. Não fui eu somente. A denúncia era muito séria. A denúncia era muito séria. E eu tive que ganhar na justiça, né? Por causa de uma série de difamações, de injúria cometido, e que eu sofri no tempo que fui vereador, mas é o exercício do mandato, é isso mesmo, por isso que existe a imunidade parlamentar e alguns mecanismos de proteção, porque o cara arruma encrenca quando é vereador. Eu arrumei um monte de encrenca, mas encrenca do bem, né? Encrenca do bem. Agora estão vendo aí, ó. Eu dizia, fiscalizar a Secretaria de Obra, está aí, ó. Não fui eu quem disse agora. Agora quem está dizendo os relatórios, os números que estão acontecendo na cidade. E eu vou querer saber o que efetivamente aconteceu. Porque meter a mão na guaiaca. Isso está óbvio. Né? Agora, quanto? Quem? É isso que cabe ao Ministério Público agora nos responder. E eu acho que está na bica de acontecer isso. Eu acho que está na bica do Ministério Público dar uma resposta para a sociedade, até porque é uma questão já antiga, né? E eu vejo que chegou no limite. Chegou no limite. Né? Se isso for verdade, os 2 milhões... Nós estamos falando em litro de combustível, dava carretas e carretas de combustível que foram desviados da prefeitura. Né? Carretas e carretas. Não estou falando de um tanque de combustível, não. Carretas e carretas de combustível. Que foi desviado, porque se for esse volume de dinheiro que está constando aí da falta de controle da prefeitura, né, é um valor substancial. E essa questão das oficinas, nós vemos a MK aí, do estado do Paraná, essa rolaiada, essa roubalheira que aconteceu aqui no estado do Paraná e agora existe uma suspeita também acontecendo aqui em Ponta Grossa em função da prefeitura e essa relação com as oficinas mecânicas aqui no município. Eu não sei se 1, 2 ou 3. Uma nós já estamos sabendo. Já foi feita a denúncia e já foi levada a lume, como se diz, né, no jargão jurídico, né, já foi levado ao conhecimento do Ministério Público. E a investigação, acho que deve estar na bica da conclusão. Né? E cabe aqui, né, saber por que empreiteira ia abastecendo na bomba da prefeitura. Eu não estou entendendo. Faz serviço e daí abastece na bomba da prefeitura. E volto a repetir, eu fui lá, folhei licitação por licitação. Licitação com essas empreiteiras é completa. É completa. Então eu não estou entendendo, porque justamente essas duas empresas... E eu vou repetir aqui, esse negócio do cartel já está provado aqui em Ponta Grossa, de empreiteira. Um cartel, inclusive com cheque na conta, está envolvido a valor, já sabem quem é o cara que pegava o dinheiro, quem distribuía o dinheiro para as empreiteiras, para não participar da licitação.
gente que vai na igreja, bate no peito, pinta de verde e amarelo, vai na avenida lá, desfilar, falando em corrupção. Tem um monte de gente. Aliás, o Brasil também tem muita gente hipócrita, né? Gente que sonega, vai na avenida, gente que não paga o imposto dos seus funcionários, o INSS, não paga nem a cota patronal e nem a cota de empregado, que é apropriação indébita, faz isso e ainda pinta de verde e amarelo e vai na avenida. Não é? Tem empresário grande, que o contador foi lá e caguetou quando foi mandado embora, porque quando brigam, obviamente, vem o dedo duro e conta na malandragem. É disso que a delação premiada ela se sustenta nisto. Na ganância, na ousadia e depois no dedo duro. Do cara que vai contar o que aconteceu. E aqui, gente que o cara liga, quer com nota ou sem nota. Com recibo é um preço. Daí o cara vai, pinta de verde e amarelo e sai na avenida. Isso está cheio aqui em Ponta Grossa. Ninguém que vai ali na catedral, na igreja evangélica, ai, kkk, né? E daí vai e faz aquela lambança toda, né? E sai falando que é corrupção. Eu conheço um monte aqui. Eu conheço um monte de empresário, de gente que, né, de gente que malandro tem em tudo que é lugar. Em todas as profissões. Tem as pessoas boas, tem as pessoas corretas, mas tem gente que é trampa mesmo. E não é porque tem dinheiro que vai melhorar o caráter da pessoa. Às vezes tem dinheiro e é um mau caráter. É um mau caráter. E daí tem gente aqui que sai desfilando de bambambam, né? Desfilando de bambambam, mas faz negócio. Gente que critica, mas que fazia negócio com o governo da Dilma. Né? Eu conheço um monte. Eu conheço um monte de empresário, de empreiteiro, daí criticava. A gente se depara com cada hipocrisia, né? Às vezes, mas eu estou com a idade, não sei se estou ficando mais calmo, mais paciencioso, né? Não estou vendo que é uma característica do ser humano, né? E assim, muita hipocrisia, né? Muita hipocrisia, gente que critica os outros. Outro dia eu estava vendo um cara criticando, comprava o apartamento, né, trabalhava para o cara e daí comprava o apartamento em leilão do cidadão e daí você posa de bacana, pinta de verde e amarelo, sai na avenida, é pilantra. Pilantra. Gente que... e talvez a minha idade, né, os 57 que eu carrego no lombo, eu conheço muita história de gente aí pela cidade. Conheço muita história de gente. Gente que posa de bambambam, se pinta de verde e amarelo, vai falar mal da corrupção e daí fica pedindo para jeitinho. Cansei de ver, cansei de receber gente que queria jeitinho, né? E isso é comum, é característica do ser humano. Porque tem pilantra nessa vida, tem gente que não presta. Né? Outro dia eu estava vendo falar de ingratidão, né? É o cara mais ingrato na face da terra falando de gratidão. É um ingrato. Mas ele critica a ingratidão que ele vê nos outros. Eu sempre digo, né? Nós não somos o que nós achamos que somos, né? Nós somos o que os outros pensam que nós somos. Porque é isso, porque viver em sociedade é isso. Né? E tem gente que interpreta melhor do que um artista da Globo o papel de boa gente. E de bacana e de honesto. Né? Tem um golpista aqui na cidade que não paga, que fecha a empresa, abre, fecha,
com o mesmo nome às vezes. E daí ele pinta de verde e amarelo e sai lá e é um bambambam da sociedade. Pinta de verde e amarelo, sai lá, camisetinha do Brasil. Mas a gente tem que conviver com esse tipo de gente. Outro dia liga lá, olha, consulta lá, né? É o recibo. Com recibo é X, sem recibo é Y. Eu não entendo isso. Não sei se é assim que funciona, mas dá a impressão de que o Brasil é assim mesmo. É assim mesmo. Né? E eu vou contar para vocês. Eu li um livro que conta a história do Marco Túlio Cícero, escrito pela historiadora Taylor Caldwell, que contava a história de Cícero, aquela briga dele com Lúcio Sérgio Catilina, né? E o Cícero, ele tinha um mestre chamado Cévola, que era um senador romano, né? Que ajudava o Cícero nas suas empreitadas. Ele foi defender um judeu que estava sendo expropriado, né, pelos senadores romanos, que era um bando de corrupto, né, e estavam explorando esse cidadão e queriam tomar, já não estavam contentes com o ovo de ouro que a galinha podia propiciar, já queriam matar a galinha, estavam acusando ele de uma série de coisas para matar ele, para tomar o dinheiro dele. Está lá no livro. Né? E o Cícero, o jurista, foi em busca de Cévola, que era seu mestre, para saber o primeiro julgamento dele, ele queria saber como é que ele, porque era julgado no Senado romano, e ele queria saber o que ia acontecer. Ele estava com uma tese jurídica, né, com pensamento a respeito, um cara honesto, correto, e Cévola tirou da cabeça. Olha, não é assim que funciona aqui no Senado romano. Não é assim que funciona. Eu vou te dizer como é que funciona aqui. Aqui ninguém presta. Aqui é cada um por si, Deus por todos. E funciona assim, é no bico da chuteira. Vai Cévola, pega um baúzinho cheio de pergaminhos, abre lá, tinha um monte de pergaminho lá dentro, e ele diz aqui, aí está a vida dos senadores romanos. Aí dentro você vai encontrar o remédio para o que você precisa. E realmente, eram todos corruptos, e o Cévola guardava todos esses recortes, essas situações, para lançar a mão no momento de necessidade. Laroca, isso é chantagem. Digamos que foi, no livro ali, uma chantagem do bem. Né? O Cícero se utilizou de todo aquele conhecimento das promiscuidades dos senadores romanos, da corrupção que acontecia no Senado romano, para poder livrar Noel ben Salomão, que era um judeu, era o homem mais rico de Roma, e para tirar o Noel ben Salomão dessa enrascada, ele teve que subornar, chantagear, porque ele teve que pedir um dinheiro para Noel ben Salomão para distribuir para os senadores romanos, junto com a chantagem feita em outros para que o liberassem. E mesmo assim, Noel teve que ir embora, ele foi banido, né, de Roma, ele e a filha, era só ele e a filha, ele vai morar na Grécia, rico. E eu achei interessante que no livro o Cícero vai até ele e pergunta a ele, né? E foi uma explicação assim, mais sensata sobre por que o povo israelense ele guarda tanto dinheiro, né? Tem aquele apego ao dinheiro. E ele diz assim que eles guardavam o dinheiro porque era um povo muito perseguido. Ele sempre lançava a mão da fragilidade dos homens, que era o quê? A cobiça, o dinheiro. Né? Então, ele ia lá e comprava a liberdade dele, e ele comprou ao longo do tempo. Então, por isso que ele enriquecia, para justamente ser uma moeda de troca naquele momento de dificuldade, de perseguição, que sempre este povo sofreu. Né?
um povo, né, das 12 tribos lá, que deu toda aquela, não sei se é diáspora, né, e se apartaram, e a tribo judaica foi a que... Né, hoje, não sei se é, né, a mais perseguida, né, mas com certeza sempre sofreu. O povo judeu sempre teve a perseguição, tá aí o Holocausto. Né, e daí foi a explicação até hoje mais plausível, depois que eu li o livro, de porquê do guardar o dinheiro, e até é bom a gente falar em dinheiro, né? Falar em dinheiro é bom. Dinheiro, né? O dinheiro vem ele é da moeda, né? Do denário. Denário é a primeira moeda. A primeira moeda, na verdade, foi no país chamado Lídia, né? Uma cidade-estado chamada Lídia. Mas a moeda mais forte antes do dólar era o denário. Denário era a moeda cunhada lá pelos romanos, né? Que pegavam uma prata e pá, dava uma cacetada na prata lá com um martelinho. O cara tinha que ser bom de martelada. Martelava, a moeda lá estava escrito, né? O peso de 2,5 gramas. Né? E tinha a assinatura de quem garantia, que era o imperador romano. Primeira moeda cunhada lá, acho que era Júlio César, né? que estampou a fisionomia dele. Mas antes disso já tinha o denário, que ele vinha sempre com a chancela de Roma. Então, vamos lá. Por que dinheiro é importante? Por que o judeu guarda o dinheiro? Por que o povo judeu guarda o dinheiro? E essa explicação é plausível. Porque dinheiro é a coisa mais universal que tem. Religião, a gente briga, cada um tem a sua. Mas pegue uma nota de $100, assim, e faça assim. Veja se um judeu não pega, se um sírio-libanês não pega, se um brasileirão não pega. Dinheiro é universal. Né? Tem um livro também do Harari, Homo Sapiens, que conta também a importância do dinheiro, né? Fala até do denário, né? do dinheiro, né? Porque denário, né? Denário, a primeira moeda romana, daí vem o dinar, que era a moeda árabe, né? O dinar. Então era cunhada a moeda com martelo, o denário, e esse denário foi a mola mestra do desenvolvimento, né? O dinheiro é duas variáveis que compõem o dinheiro: convertibilidade, né, e confiabilidade. Convertibilidade é você saber que ele vai ser aceito lá em Bagdá e da mesma forma vai ser aceito em Jerusalém. Da mesma forma que ele é aceito em Moscou, ele é aceito... Por isso o dólar tem a importância que tem. É a moeda, depois do acordo de Bretton Woods, lá, do mundo livre, se tornou a moeda e o padrão monetário que é o dólar. Então, quando a gente fala em dinheiro, né, e lembra de Roma Antiga, do denário, né, que o rei colocava lá, rei fulano de tal, dou-me a palavra que esta moeda tem 2,5 gramas de ouro. Era assim. E esse indexador, que é moeda, você não ia levar um monte de saco de sal para trocar, ou de farinha, né? Então você levava uma moeda que era garantida, que tinha, volta a repetir os dois ingredientes, convertibilidade, coisa, e começa com o denário, lá atrás, na Roma Antiga, que permitiu o comércio com o Oriente, o Ocidente, porque o denário era aceito até na Índia, que estava na Ásia. Era uma moeda respeitada. Podiam não gostar do povo romano, que eram os conquistadores imperialistas, mas sabiam que ela tinha o valor monetário, porque tinha a garantia do rei, o rei era poderoso. Né? O rei era poderoso. O rei tinha o poder. Né? Era ele que fazia a coisa efetivamente funcionar, né, dentro dessa troca. Então, Roma teve o poder, criou,
né? O mecanismo de indexação, na verdade, quem criou foi a Lídia, vou repetir, eu sempre esqueço que o Roma, ela veio e fortaleceu o uso da moeda. Porque já imaginou levar um lingote, levar um saco de farinha nas costas? Não, cria-se a moeda para servir de indexador, né? E nós aqui no Brasil estamos longe de conseguir esse tal de denário. O dinheiro está difícil no Brasil, nós estamos atravessando uma fase dificílima, né? E daí, obviamente, tudo fica ruim. Receita corrente líquida baixa, nós estamos vendo a dificuldade do poder público, um poder público que quer se manter e não consegue, está tendo uma dificuldade muito grande, tem que se organizar. Por isso eu sou contra a reforma da Previdência, é uma questão técnica, não é nem política, é técnica, né? Eu já repeti aqui, você vai tirar o meio circulante, você vai tirar o denário da mão do povo que gasta e vai passar para meia dúzia de banqueiros. E o teu problema vai continuar, porque é dívida pública o teu problema. É a organização do Estado. E este cara, chamado Jair Bolsonaro, ao que tudo indica, não tem esta capacidade de resolver o problema da administração. Ponto. É minha opinião. Estado democrático, Estado de Direito, posso falar, desde que eu respeite e a trate com educação e faça crítica edificadora e construtiva, eu posso fazer, eu vou fazer. Eu vou fazer, eu acho que é um absurdo o que está acontecendo, né? E nós estamos sem dinheiro, nós estamos vendo gente nas esquinas aqui em Ponta Grossa, tudo que é lugar. E essa reforma da Previdência que vai vir não vai resolver o problema é macroeconômico. O Bolsonaro faria muito mais pelo país se ele agisse de forma diferente. Ele seria muito melhor do que a reforma previdenciária vai ser para a melhoria do país. E quando ele erra, e aliás, ele erra com uma frequência incrível, uma atrás da outra, né? Não tem dia que eles não cometam uma crise. Né? E isso é reconhecido até pelo pessoal do PSL. Uma crise por dia. Eles conseguem fazer uma crise por dia. Mandaram outro dia aquele general Santos Cruz embora. Ele vai para o Correio. Eu não sei, eu acho que essa participação de militar, eu penso que é um membro da sociedade. O militar é um membro da sociedade, como é o bombeiro, como é a professora. É a profissão dele, ele é militar. Né? E as Forças Armadas sempre teve um respeito muito grande da sociedade. Até porque quem carrega o fuzil tem que ser respeitado, no mínimo. Né? E o que aconteceu aqui? E nós aqui em Ponta Grossa somos mais conservador e respeitador de fuzil do que qualquer outro. Né? Aqui em Ponta Grossa a coisa é complicada. Né? E nós estamos vendo que esse envolvimento, e ele tem o direito, depois de sair do quartel, ele tem o direito de ser eleito para qualquer cargo público, para ele participar da administração, mas teve um envolvimento agora tão grande dos militares, que eu não sei se isso não vai fazer mal para o Exército Brasileiro, para a imagem das Forças Armadas. Mas ele é Estado, não tem nada a ver, mas está entupido de militar lá dentro. E não estão se acertando. E estão fazendo uma besteira a cada dia. Não estou dizendo que são os militares que estão no governo, mas que está saindo uma caca por dia, e isso eu não tenho dúvida disso. E agora mandaram semana passada o general lá, o Cruz, embora. E está duro de explicar isso, né? Essa coisa, parece que não estão se acertando, o governo não está funcionando. Eu não confio no Onyx Lorenzoni. Quem confia pode ligar para cá e deixar uma mensagem que será bem-vindo, eu posso até ler, mas eu não confio nele. Ele tem uma cara que não é muito de confiar. Né? A aparência dele, e depois que ele pegou aquele 100 mil que o Moro absolveu ele, né? Aliás, o Moro também está tendo um problemão para resolver, que é essa tal de Intercept aí. Que não isenta, eu gostei muito do que o Barroso falou, que não isenta a roubalheira que fizeram no Brasil. Que já está comprovado isso, que teve roubalheira na Petrobras, que loteava um cargo
está provado, que roubaram, está provado, tinha dinheiro no exterior, está provado, que fizeram caixa de campanha, está provado. Isso não isenta. Agora, que se comprovado for, os outros também erraram. Porque como é que você vai confiar num judiciário que age dessa forma, ou no Ministério Público que age dessa forma? Eu não confio. Eu estou estudando direito, estou aprendendo, estou fazendo curso lá, né? Eu sou meio orelhudo, sou meio burrão, assim, mas eu aprendi lá que esse negócio de juiz, os juízes podem receber o memorial, podem receber o advogado de defesa, o Ministério Público, de forma republicana, num diálogo aceitável. Agora, instrução e jogar como se fosse grupo organizado? Ah, mas é o Moro. E daí que é o Moro? Pode ser. Eu sempre digo aqui, o mal e o bem habitam dentro da gente, por isso que a gente tem que rezar todo dia para que o bem prevaleça. Né? E se errou, vai ter que ser punido. E se ele fez aquilo, ele errou. Ele não podia nunca, o Moro, falar com o Ministério Público e orientar o outro e se acertar para condenar o outro. Tudo bem que não era farinha de fazer hóstia, mas é uma questão de direito. É uma questão muito séria. É porque não é você, é porque é o Lula. Você não está nem aí. Mas e se fosse teu filho? Se fosse você? Se fosse a tua esposa? Se fosse teu pai? Se fosse tua mãe? Num julgamento que aconteceu dessa forma como aconteceu, como está sendo desenhado agora por essa matéria aí do Intercept. Como é que você vê isso? Você vê que está errado? Ou está certo? Ah, está certo, que o Moro fez porque não está certo. Se for comprovado mesmo, não está certo. Não está certo porque se aconteceu com o Lula, que podia, de repente, que pode, e que, volta a repetir, que está comprovado que tem uma roubalheira do cão, isso não tenho dúvida disso. Isso ninguém pode dizer o contrário. Né? Está lá, está provado, cara, delação premiada. Né? Agora, não está certa a forma de fazer. A forma não está certa. E é bom a gente sempre lembrar que não é um ente querido da gente, que é um ente até que a gente não gosta, né? Do comportamento que teve. Porque não gostar do ser humano eu acho que é forte demais. Né? A gente tem que respeitar. É aquela história, né? O homem erra, o ser humano erra. É da natureza humana. Né? Agora, você não tem, você tem que gostar aceitar perdoar o pecador, mas nunca o pecado. Né? Não pode aceitar. E o que é o Moro? E o que é o Dallagnol? Nada a ver. Então quer dizer que eu perdoo o erro do cara que eu sou simpatizante? Não é assim. E se aconteceu efetivamente esse diálogo que está pelas redes sociais, é um absurdo o que aconteceu. É um absurdo o comportamento de um juiz. E eu aprendi que a gente tem que respeitar as decisões judiciais. No Estado Democrático de Direito, tem que respeitar os juízes. Eu já teve sentença contrária, mas eu não falei nada. Simplesmente baixei a cabeça e recorri da decisão, já ganhei, já perdi. Nunca por fazer coisa errada de corrupção, porque se eu tiver, já tinha me detonado. Né? Isso não tem coisa errada. O que eu tinha era uma injúria, porque no rádio, na TV, a gente vive sendo processado. Mas nada que desabonasse na coisa pública. Isso tem um orgulho, né? E olha que já os caras fuçaram minha vida, né? Atacaram minha família, mas não tinha para falar de comportamento. Então, quando eu fui vereador, eu estava vendo agora que os vereadores não aprovaram a prestação de contas das viagens. Eu nunca viajei com dinheiro público, eu nunca peguei carro da Câmara, eu nunca usei celular pago pelo contribuinte. Todas as vezes eu economizei tudo. Eu nunca peguei nada da Câmara.
E eu agora vi o comportamento dos vereadores. Custava dar o que o povo quer. O que o povo queria para o vereador para representar o povo? Prestar conta. Apesar de que eu acho que o vereador não devia viajar. Eu não entendo por que o vereador tem que viajar. De repente, um procurador da Câmara, um funcionário da Câmara, ou até algum membro da mesa, por necessidade, talvez viajar para Curitiba, para um tribunal. Agora, viver viajando para quê? O vereador, o máximo que ele tem que ir é para o bairro. Ele está rodando, vendo o que o povo quer, o que o povo precisa. Agora, o que o povo queria? O povo queria transparência da Câmara, só isso. Que prestasse em conta. E o que aconteceu? Não teve a prestação de contas. E daí a imagem da classe política cada vez mais vai para o buraco, por conta do comportamento inapropriado. Ah, mas foi votado. Eu conheço a Câmara de Vereadores. Para mim não veio explicar, porque eu já estive lá. Ah, porque era inconstitucional. Quando querem, aprovam. Quando querem, aprovam, e aprovam rapidinho. Dá para mostrar um monte de projeto aí que foi a toque de caixa, 2 votações no dia, que tinha que fazer para fazer para o governo porque tinha interesse. Agora, esse que era o interesse do povo, custava fazer o que o povo queria, não fizeram. Não fizeram. E a imagem é horrível da classe política em função desse comportamento que acontece, infelizmente acontece na Câmara de Vereadores. Né? E é tudo o tal do denário. Voltamos lá para o que o denário? Né? A moeda, aquela que era cunhada com uma marreta e que foi se aperfeiçoando ao longo do tempo, estão fabricando, inclusive agora, e eu comecei a falar nisso, fui me enrolando, mas eu queria falar que rodaram a maquininha de fabricar dinheiro, 248 bilhões aí. Por isso que eu digo, a reforma da Previdência é uma lambida na bota dos financistas. Eu não confio nesse Guedes, esse Guedes é banqueiro tudo vai para o inferno. Começa pela Bíblia, lá já diz que banqueiro vai para o inferno. E esse vai 2 vezes, né? Porque o que ele está fazendo para o povo, para as viúvas, para o pessoal carente. Para você ter uma ideia, aqui em Ponta Grossa, outro dia eu perguntei para o Márcio Ferreira quantos funcionários da Secretaria de Obras vão ser demitidos por conta da reforma da Previdência. 92. 92 funcionários vão ser mandados embora por conta da reforma da Previdência. Estão querendo me provar que é uma boa reforma. Então, vão mandar embora da prefeitura 1.400 funcionários. E tem gente, vou te contar, o povo é invejoso. O povo não teve capacidade, tem gente que não tem capacidade de passar num concurso público e critica quem passou. Daí fica botando o olho porque o cara ganha bem. E outra coisa, inveja nesse povo, meu Deus do céu, como o povo é invejoso, como tem o olho gordo. A gente quer ver o mal do próximo, quer que o cara se despedace. Né? E é assim. Né? É assim. Daí fala no Estado mínimo, né? Mas querem um Estado mínimo, mas querem polícia na rua. E a polícia tem que estar bem remunerada para cuidar de você. Daí eles querem juiz julgando todos os processos. Tem que ganhar bem o juiz. Ministério Público, daí querem defesa lá, a população quer só defesa. Né? Ministério Público. Daí quando pega fogo, que é o Corpo de Bombeiros, funciona sem imposto, pessoal. E aqui está cheio de sonegador. Outro dia fizeram uma lista de sonegador aqui em Ponta Grossa, que foi um absurdo, né? Inclusive foram atrás de um cara aí por causa de bilhões aí. Então, assim, e é gente que vai, pinta de verde e amarelo, põe camisetinha verde e amarelo e sai protestar aí na rua. Porque sabe o que é no Brasil? Sonegar parece que não é crime. É. Porque o povo, sonegação não é crime. Sonegação é tão ruim quanto a corrupção, pessoal. Sonegação é tão ruim quanto a corrupção. É claro que existe uma carga tributária não correspondida, mas ela não é alta.
em função do que ela opera. O Sistema Único de Saúde no Brasil não é contributivo. Né? Quanta gente não gasta de saúde, quanto de aperfeiçoamento não está. Eu vou trazer umas matérias aqui, próxima semana, chocante aqui do desperdício e da coisa errada mal feita. Mal feita. Né? E a culpa não é do funcionalismo público, não é do juiz que está ali. Não é dos governantes. Do governante de plantão, que não sabe administrar, a coisa pública é mal administrada no país. A gente vê aqui em Ponta Grossa. Olha a cidade como é que está. A dívida cresceu vertiginosamente. Já passamos de 400 milhões. O prefeito pegou com 210, 220, vai entregar com 440, 430. Dobrou a dívida. Dobrou. Eu acho que vai ser mais que o dobro até. E vai ficar isso. Dívida pública, pessoal. Dívida pública. O Estado do Paraná agora diz que vai emprestar 2 bilhões. Porque daí o cara faz obra e daí ele se mantém no poder. Entendo isso. Né? Vão emprestar 2 bilhões no governo do Estado do Paraná porque não tem capacidade. Porque não tem, porque gasto mal. Gasto mal. E nós estamos com esse rolo aí pela frente e que vai ter que ser respondido por nós. Que vai sobrar tudo para nós. Reforma da Previdência vai vir no nosso lombo, vão gastar dinheiro. E o povo é burro, não sabe votar, desde Cristo. Né? Tá lá o Barrabás que sobreviveu naquela votação e daí pegaram um cara com aquele currículo que era o tal do Jesus, né? Homem do bem, curava todo mundo, vamos informar. Vamos, prega na cruz. Vai para a cruz, homem. E solta o ladrão. O povo não aprendeu a votar. Infelizmente, continua a mesma situação corrente no Brasil, né? E no estado do Paraná e na cidade de Ponta Grossa. Um grande abraço a todos. Eu volto a semana que vem, programa Laroca Neto, na sua TV Vila Velha.